Olá, depois de uma longa discussão sobre os melhores critérios para a divisão dos recursos do petróleo, os royalties do petróleo, o Senado agora começa uma nova reflexão. Qual será a melhor forma de investir essa riqueza para que mais riqueza seja gerada para o país? Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Cristóvão Buarque. Ele que é uma das pessoas que capitania esse questionamento, essa reflexão, né, senador? Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente viu, na hora de estabelecer os critérios de divisão dos royalties, uma discussão até sobre pacto federativo, que os estados estão endividados, que o FPE tem critérios que já foram questionados pelo STF. Então, a sensação que a gente tem é que essa melhora de qualidade de vida vai vir com vamos dizer assim, o saneamento dos problemas imediatos. Esse é o medo do senhor em relação aos royalties do petróleo? Esse é o medo. Mas é preciso antes dizer o seguinte: nós temos duas maneiras de ver o Brasil, o chamado Pacto Federativo. O Brasil é a soma de estados, ou os estados são partes do Brasil? Para mim, os estados são partes do Brasil. O Brasil é que é a unidade. Diferente dos Estados Unidos, que eram estados que se associaram, ou da União Soviética, que eram repúblicas que se associaram. Então, a primeira parte. A maneira como nós fizemos foi disputando recursos por estado, como se cada um fosse um país, e não partes de uma república só. Então, primeiro isso. O segundo é, esse dinheiro vai ser dividido para as pessoas de hoje ou para o futuro do país inteiro. Discutiu-se como se fosse só para hoje. E aí que fizemos? Repartimos o dinheiro entre os estados e municípios, todos. O que é melhor de antes, que ficava só nos estados ditos produtores, que na verdade são estados depositários. O Brasil depositou lá. Ficou faltando como aplicar esse dinheiro. E eu temo, e o senador Aloysio Nunes, que também junto comigo apresentou uma nova proposta, eu temo que esse dinheiro seja gasto em coisas do presente. Se tivesse 10 anos atrás tudo isso, era capaz de estar se fazendo estádios de futebol com esse dinheiro. Pontes com esse dinheiro, que é uma boa coisa, mas esse dinheiro é para fazer coisa que sirva para o futuro inteiro. E nós achamos que o único investimento que de fato muda o Brasil é o investimento na educação e na inovação. Na educação de todas as nossas crianças e no investimento para que o Brasil se transforme numa sociedade de inovação. Capaz de inventar essas coisas que você tem aqui, por exemplo, que a gente não sabe inventar. A gente até pode montar um equipamento desse. Isso da televisão, a gente não é capaz de inventar no Brasil. Pode até montar, mas é inventado outro. Remédio, quando você toma um remédio no Brasil, raros foram inventados no Brasil. E a gente tem um povo criativo. Tem um povo criativo, mas que não tem a chance de ter os instrumentos de realizar a sua criatividade, porque ficaram de fora. É mais ou menos o seguinte: até os anos 20 do século passado, negro não jogava futebol. Não deixava-se que eles entrassem em campo. Se isso tivesse continuado, Pelé não existiria. A gente está fazendo isso. Não mais com o futebol nem as pernas, mas com o cérebro de nossas crianças. Por quê? Porque, no máximo, 20% das crianças brasileiras têm uma mediana educação até o fim do ensino médio. Não estou falando da universidade, não. 20%. Que só 40%, um pouco menos, terminam o ensino médio. Desses, metade terminam o ensino médio despreparado para o mundo de hoje. A gente tem que trazer todas as crianças para dentro do campo da educação. Como? Investindo mais, criando uma carreira nacional do magistério, exigindo mais dos professores, com mais equipamentos, melhores prédios e horário integral. Isso é possível se a gente tiver um pouquinho mais de dinheiro. E esse dinheiro pode vir dos royalties do petróleo, se de fato acontecer o que se espera. Existir esse petróleo todo, ser possível tecnicamente tirar 7 mil metros lá embaixo, o preço na hora estiver bom, porque senão não vai ter esse dinheiro. Então essa é a nossa ideia. Vamos investir esse recurso que vai acabar 20, 30, 50 anos. A gente pode discutir quanto tempo, mas petróleo acaba. Cada vez que você liga a chave do seu carro, o som de petróleo foi embora. E não volta mais nunca. Senador, nesse projeto de lei, que o senhor e o senador Aloysio assinam juntos, como é que seriam alocados esses recursos? Porque os royalties foram divididos entre União, Estados e municípios. Nessa proposta do senhor, vem recursos dos 3 entes federativos? Vem, mas com uma proporção diferente. Continua da União e o resto será distribuído no Brasil inteiro.
proporcionalmente ao número de crianças que estiverem na escola naquela cidade ou naquele estado. Que estiverem ou que estejam em idade escolar, mesmo não, que estejam fora. Que estejam em idade escolar e matriculadas. Porque fora da escola não adianta. Com isso, o Rio de Janeiro... Mas aumentando os recursos não seria uma chance de colocar os que estão excluídos dentro da escola? Lógico. Na hora que um de fora entrar, aumenta os recursos. Entendi. É claro que a gente exigiu um estímulo. O dinheiro seria o seguinte, 100% na escola, mais 60% de acordo com o número de crianças. 20% de acordo com o nível do IDEB, o Indicador de Educação de Base desse município ou do estado. E 20% para aqueles que conseguirem de um ano para o outro melhorar o IDEB. Para dar um incentivo aos ruins melhorarem e para dar um incentivo aos que já são bons.